Quero começar falando de algo que eu levo muito a sério e gosto muito. Como é que anda o seu cocô? Você tem olhado para o seu cocô? Você dá atenção ao seu cocô? Quando você acaba de evacuar, você presta atenção nas suas fezes? Eu sei que muitos de vocês estão rindo, achando engraçado, mas o que eu tenho para te dizer é que o seu cocô é um resíduo seu. É um resíduo do seu corpo. É um resíduo de tudo aquilo que você ingeriu. Tudo aquilo que sai no seu ânus, em forma de cocô, foi ingerido na sua boca em forma de alimento ou de produto alimentício. Embriologicamente dizendo, quando fomos embriões, no primeiro ovo embrionário, quando houve o desmembramento e nos tornamos um tubo, esse tubo nada mais é do que, na origem embrionária, o sistema digestório. Uma ponta é a boca e a outra ponta é o ânus. A partir daí se constrói todo o embrião. Da embriologia já se dá a relevância da importância desse canal. E nós, quando adultos, esquecemos completamente. Aqui eu tenho uma tabela que eu gostaria que você se atentasse, chama escala de Bristol, onde tem fezes tipo 1, que são cocôs em bolinhas, em formatos bem durinhos, quando a pessoa não consegue formar um cocô longo, e o cocô está duro ou grosso, e o machuca, e o ânus faz pequenos pinçamentos, fracionando, segmentando, quebrando um cocô em pequenas bolinhas muito duras ou ressecadas. O tipo 2 é um volume um pouco maior, mas com as mesmas características. O tipo 3 é aquilo que a gente chama de um cocô ideal, em formato sólido, mas não tão duro. O formato 4, aliás, é esse que eu digo. No formato 5, ele já está um pouco mais pastoso e se desmancha. No formato 6, um pouco mais, e o 7 são as fezes líquidas. Olhar para as suas fezes é uma maneira de entender como está a sua saúde. Olhando as suas fezes, eu imagino como está a sua saúde intestinal, inclusive sua saúde cerebral. O que tem a ver uma coisa com a outra? Talvez você não saiba, mas 90% de toda a serotonina que é produzida no seu corpo, utilizada no seu cérebro, é produzida no seu intestino. O intestino é o órgão que mais relevância e conexões em sinapses nervosas tem com o cérebro. Tantas terminações e conexões com o cérebro que é considerado o segundo cérebro, um órgão inteligente. Fazendo parênteses, deve ser por isso que algumas pessoas falam tanta bosta, não é mesmo? Deve estar pensando com o seu segundo cérebro. Eu posso até perder seguidor, mas não perco piada. Voltando aqui, que tudo começa na mastigação. Então vamos lá, como é que anda a sua mastigação? Você é um cara que mastiga rápido? Deixa eu te lembrar uma coisa, meu amigo. Só temos dente na arcada dentária. Esôfago, estômago, intestinos e ânus são todos banguelas. Você é daqueles ansiosos que come 3 mastigados e joga tudo para dentro? Você acabou de danar seu sistema digestório. Todo um processo é necessário ser atendido de forma qualificada. No processo de mastigação é triturar o alimento. Você quer comer uma carne, um alimento, um crucífero e não quer mastigá-lo? Você está achando que o estômago, com as suas paredes e mucosas, vão fazer o trabalho da sua arcada dentária? Não vão. Então, todos vocês que têm alguma queixa no seu sistema digestivo, se atentem, especialmente os ansiosos, em como anda a sua mastigação. Mastigue mais de 30 vezes antes de engolir. Muito bem, esse alimento agora, bem mastigado, e por isso, se você busca uma saúde intestinal boa, comece procurando um bom dentista. Avalie sua arcada, sua mordedura, a sua saúde bucal, a sua saúde gengival e os seus dentes. A partir daí, mastigando bem, com uma saúde bucal saudável, a primeira etapa está resolvida. Agora o alimento bem triturado e mastigado cai para o estômago. E é no estômago que faz uma outra parte da digestão, que é acidificar o alimento. O estômago tem um pH em torno de 2. O ácido clorídrico, o cloridrato de betaína do estômago, é o que tem de mais ácido no corpo humano. Nada no corpo humano é tão ácido quanto o ácido gástrico na mucosa, que só não agride o corpo porque o muco protege o estômago e você não sente a acidez. Talvez você, que tem um refluxo, agora entenda porque sente uma queimação. Porque a mucosa que reveste o estômago, ela não continua no esôfago, porque teoricamente jamais deveríamos encontrar ácido gástrico
no esôfago. Isso é uma consequência de um refluxo, tema que vamos abordar. Então, bem mastigado, cai para o estômago, que quando é saudável, tem um ácido, muito ácido, rapidamente acidificando, com ácido fazendo a segunda digestão depois da mastigação, estou preparando um quimoalimentar. Mastigou, triturou, acidificou, agora ele sai do piloro, da válvula do estômago e cai para o intestino. Vai receber enzimas digestivas, enzimas pancreáticas, vai receber uma bile, dependendo do que você está comendo. E agora então, esse bolo alimentar mastigado com enzimas digestivas e com ácido gástrico, é um bolo alimentar preparado para andar dentro do lúmen do seu intestino. O lúmen é o espaço do túnel do seu intestino, onde, através de movimentos peristálticos, o intestino caminha, ordenha esse grupo, esse bolo alimentar, durante todo o intestino, para que durante todo esse trajeto sejam absorvidos todos os nutrientes desejados e necessários. Então, esse bolo alimentar, quando bem preparado e um movimento peristáltico adequado, lhe garante que durante esse processo você absorva água, fibra, mineral, proteína, carboidratos, gorduras, tudo que lhe interessa, vitaminas e minerais, e ao final do seu intestino, na ampola retal, você elimine o seu resíduo fecal. E quando a gente observa como está as suas fezes ao final, é uma das maneiras para se entender como é que anda o seu processo digestório. Então, eu acabei de descrever para vocês um sistema digestório saudável e normal, que evidentemente começa com o seu olhar. O olhar ativa o cérebro e já começa a ativar uma secreção gástrica. Olhar e mastigar, por isso que mascar muito chiclete pode ser danoso para você, porque o teu cérebro acredita que você vai engolir algo, o seu estômago está preparando o ácido gástrico para descer o bolo alimentar, mas não vem, é um chiclete, 2 chicletes, chiclete o dia inteiro. Você pode desenvolver uma gastrite hiperclorídrica por isso. O seu corpo está secretando muito ácido gástrico, esperando o alimento que não vem. Através das fezes eu posso fazer algumas interpretações. Se você tem fezes muito ressecadas, lembra na tabela Bristol 1? Fezes em formato de bolinhas, carneirinho, bem durinhas, ou um pouco mais não tão fragmentadas, mas duras, eu garanto a você que tem esse tipo de cocô, muito provavelmente tem distensões abdominais. É quase que inevitável, é inerente a uma condição de fezes desse padrão ter distensões abdominais. Eu vou explicar por quê. Mastigou, engoliu, foi para o estômago, recebeu ácido, recebeu enzimas, estava no intestino, no movimento peristáltico, lembra? Sendo absorvido nutrientes. Entretanto, num indivíduo ou no outro, que apresenta alguma sensibilidade alimentar a um alimento que desconhece, a alça intestinal que estava trabalhando, de repente, paralisa e distende, estufa a barriga, e a alça intestinal que estava trabalhando com o movimento peristáltico para. Aquele bolo alimentar que deveria estar andando, transitando pelo intestino, parou. Enquanto está parado, está chupando água. Pronto. Você acabou de fazer um bolo fecal bem antes de chegar lá embaixo no final do seu intestino. Muito provavelmente você tem um bolo alimentar que para no movimento peristáltico e resseca bem antes de estar na parte baixa do seu intestino. E aí então você está sofrendo com o que chamamos de ressecamento, obstipado, enfesado, que são termos usados para conotar alguém que está... Quando a gente fala enfesado, muito provavelmente não tem a ver com o acúmulo de fezes. Mas o enfesado de irritado cerebral está diretamente ligado a um intestino que se distende, se irrita e informa o cérebro que algo incomoda. Da mesma maneira, o indivíduo que é diarreico, o indivíduo que à frente de uma câmera como essa pode ficar agitado ou nervoso, ansioso, e o cérebro começa a ficar acelerado e manda uma informação para o intestino que aceita e recebe essa informação e acelera o processo peristáltico. Diferente daquele que, ao invés de parar com uma paralisia e distender, ele acelera abruptamente e você tem uma evacuação diarreica. Todas têm desvantagens. Aquele indivíduo que estava ressecado, aquelas fezes que já deviam estar indo embora há 1 ou 2 dias, ainda estão dentro do organismo, estão nos gerando a possibilidade de absorver toxinas que não deveríamos estar absorvendo. Pois, afinal de contas, fezes e resíduo alimentar já deveria estar fora do seu corpo há muito tempo. A presença de fezes e uma dificuldade de evacuar cada 2, 3, 4, 5, 6 dias, inevitavelmente vai lhe gerar problemas e riscos de saúde. Pólipos, até câncer de intestino.
E tudo está diretamente ligado, antes dessas inflamações, ao seu comportamento alimentar. Se você tem muita diarreia, pode ser uma sensibilidade alimentar, mas também pode ser uma questão emocional. Agora eu vou dar minha cutucada de sempre. Você já foi num gastro, né? Um gastroenterologista, um especialista, que cuida exclusivamente de todo o trato gastrointestinal. Agora me diga, o que é que passa pelo trato gastrointestinal, do começo ao fim? Não é comida? Então o seu gastro tem que entender de comida. Então acredite, se você tem algum problema aqui, provavelmente começou aqui. E é aqui que você deve se atentar para melhorar o seu resíduo final. Uma outra observação é que quando estamos sob muito estresse, muitas pessoas devem estar percebendo, talvez você se encaixe nisso. É uma que chamamos de insuficiência adrenal. Os indivíduos estão submetidos a um estresse violento, assédio moral, sexual, meta, prazo, cota, fechar prazo, fechar a cota à venda do mês, casamento, separações, perdas, relações, sociedade, dinheiro, perdas, rupturas. Esse ambiente de estresse emocional, cada indivíduo tem se comportado de maneira diferente perante essas adversidades e muitos, inevitavelmente, desenvolvem o que chamamos de insuficiência adrenal. Quando há um esgotamento da suprarrenal, o cortisol cai e o corpo beira um burnout. Normalmente, essas pessoas acordam cansadas, são pessoas que têm fadiga e indisposição no decorrer do dia, que piora depois do almoço, final de tarde. São pessoas que estão com a memória recente falha, não lembro de um detalhe aqui, não lembro de um detalhe ali, nomes, música, palavras ficam perdidas no ar. São pessoas que estão com dificuldade de se manter numa leitura concentrada, leem, daqui a pouco se perde pensando na morte da bezerra e tem que voltar 2 páginas porque leram sem prestar atenção. São pessoas que às 6 da tarde estão quebradas e muitas vezes às 10, 11 da noite estão super ativas. Há uma alteração completa metabólica, hormonal de neurotransmissores quando a pessoa está nesse nível. E, evidentemente, a fadiga e o cansaço faz com que o cérebro escolha onde gastar energia. Quando estamos em sofrimento, o cérebro é tão inteligente que ele começa a saber priorizar coração, priorizar cérebro, e para isso ele pode privar uma saúde que atinja a periferia, e aí unhas e cabelos podem cair, pode ser quebradiços, mas uma das áreas em que o corpo começa a limitar o gasto energético é na produção de ácido gástrico. Em média, produzimos e gastamos 1.000 e 1.500 calorias por dia só em produção de ácido gástrico. E quando estamos nesse estado clínico, que não é algo tão incomum, tenho certeza que muitos de vocês que estão me ouvindo nesse vídeo estão sentindo nesse quadro que eu acabei de detalhar. São pessoas que vão ter privação da produção do ácido gástrico. E aí você tem o que a gente chama de uma digestão gástrica ruim, mal feita. Mastigou, jogou para o estômago, mas o estômago não tem um ácido clorídrico adequado. Ou o ácido que tem pouca acidez. A sua digestão gástrica ficou lenta. Não é mais tão rápida. Aquela comida que já deveria ter ido embora, depois da mastigação do ácido atravessado o piloro, que é a válvula indo para o intestino, ainda perpetua no estômago, porque você não está produzindo ácido clorídrico adequadamente. E aí a chance de arroto, de azia, de queimação, de refluxo, de vômitos, se apresentam. Porque a comida, enquanto estiver no estômago, você tem chance de vomitá-la. Depois que ela sai do estômago, ninguém deveria vomitar fezes. Então essa etapa gástrica está muito caracterizada em pessoas que estão vivendo ambientes de estresse. E qual é outra situação que cria um estômago falho na sua capacidade digestiva? Os usuários dos inibidores de prótons. Essas bombas, os prazóis da vida, essas medicações que servem, são prescritas para você pelo especialista para tratar a sua queimação. Lembra que falamos que o esôfago não tem mucosa para proteger o ácido gástrico e quando você reflui você sente a queimação? Pois bem, essas medicações, o que elas fazem é mudar a acidez do seu estômago. O seu ácido clorídrico agora não tem um pH de 2, tem um pH de 4, 5. O seu esôfago tolera esse pH. Você não sente a queimação, mas eu preciso te dizer, você continua tendo refluxo. Só que agora você não sente. Então essa maldita droga nada fez por você, além de analgesiar, de protelar e nunca lhe tratar. Porque, de novo, se você tem um problema aqui ou aqui, começou aqui. E não é remédio que vai corrigir. É a correção, é a identificação. E aí é hora de você procurar um profissional de saúde e tentar entender
especialmente um bom nutricionista, um bom nutrologista, que possa lhe orientar e identificar quais são esses alimentos que são intolerantes, esses alimentos que lhe são sensíveis, que estão fazendo seu intestino trabalhar de forma acelerada ou seu intestino entrar numa estase. Se trabalhar de forma acelerada, você vai ter diarreia. Se trabalhar de uma forma de estase, você vai ter fezes ressecadas. Se você está usando muito inibidor de bomba de prótons, você vai ter uma digestão gástrica limitada, um empanzifamento, empanzifado, estufado no estômago, tendo oportunidade de ter refluxo. Não acredite na medicação corrigindo a sua alimentação. Se há um erro de comportamento alimentar que lhe causa algum desconforto de saúde, é um novo comportamento alimentar que vai lhe corrigir. Espero ter esclarecido a vocês o quão prejudicial é o uso prolongado desses inibidores de bomba de próton. Mas agora, o que eu quero mesmo é chamar a sua atenção a algo muito mais frequente, muito mais comum e muito mais perigoso. O uso exagerado e inadvertido de antibióticos. Sim, o antibiótico tem uma função, destruir bactérias invasoras. E quando eu falo isso, eu não estou falando que você não deve usar um antibiótico quando você realmente está contaminado, infectado, doente, com febres altas, ou internado com uma bactéria, hospitalizado, uma bactéria resistente. De maneira alguma. O antibiótico veio para ajudar nessas situações e já salvou a humanidade de milhares de infecções importantes. Mas não é essa a questão, porque isso é necessário. Não é de uso frequente, mas é de uso pontual sob indicação médica. O que está acontecendo é que a sociedade está se automedicando com o uso exagerado de antibióticos. Uma vez eu tive algo parecido, usei tal antibiótico, eu vou usar de novo. Muitas vezes nem é a mesma situação. Um amigo meu usou antibiótico e melhorou. Qualquer catarro, qualquer pigarro, qualquer cuspida, você já acha que está com uma infecção e que merece um antibiótico. Entenda. Muitas vezes você está com uma infecção de garganta ou de pulmão viral, que nada tem a ver com aquela outra bacteriana que você teve. E de forma errada você vai usar um antibiótico no momento desnecessário. E quando eu falo que é desnecessário, esse antibiótico agora não está mais matando bactérias danosas. Ela não é seletiva. O antibiótico não tem capacidade seletiva de destruir só bactérias nocivas. Ela vai atacar bactérias boas. Bactérias boas, doutor? Sim, existem bactérias boas e necessárias, essenciais à nossa vida, à nossa saúde e ao nosso metabolismo. Elas fazem parte do microbioma intestinal, microbiota, uma colonização de bactérias saudáveis. São várias cepas diferentes em equilíbrio dentro do seu intestino, garantindo saúde, imunidade, saúde intestinal, saúde física e imunidade. À medida que você faz o uso inadvertido, errado, exagerado dos antibióticos, buscando eliminar alguma situação pontual, você está, sem saber, destruindo a sua microbiota intestinal. E esse desequilíbrio, porque os antibióticos vão matar bactérias boas sem querer, e esse desequilíbrio da microbiota vai gerar um desequilíbrio na sua saúde. Muitas de vocês, especialmente mulheres, estão vivendo problemas de infecções urinárias de repetição, candidíase de repetição, barriga estufada, gases, distensões e falta de energia. Acreditem, não tem nada mais importante do que tomar cuidado com esse uso de antibióticos. Se você quer ter uma saúde plena, garanta a microbiota intestinal. Esse tema, microbioma, microbiota, vamos falar novamente por várias vezes, tamanha a importância desse assunto. Se você está vivendo essa situação, eu vou te fazer uma sugestão. www.desafiodrbaracate.com.br. Lá você vai ter acesso a um e-book, onde eu lanço um desafio, que para muitos é um desafio de emagrecimento. É lógico que o apelo de emagrecimento é tão grande, que as pessoas logo correm, porque vivemos uma sociedade com sobrepeso. Mas a verdade é que quando eu fiz esse desafio, nunca foi para emagrecer. Foi mais do que isso, foi para você aprender e ressignificar a sua relação com os alimentos. Na medida que você aceita o desafio, exclui uma farinha de trigo, exclui um leite e passa 15 dias sem ter estufamento, azia ou queimação, rinite, sinusite, dermatite, então você tem que entender que isso não é coincidência. Que isso tem a ver com o seu comportamento. Você acabou de mudar o comportamento e colheu uma nova saúde. Muito provavelmente alguns dos seus alimentos ou dos produtos alimentícios que você ingeria lhe fazia mal. Testes de sensibilidades alimentares existem, testes de inclusão e exclusão da alimentação existem. Para isso você precisa de um profissional de saúde. É verdade também que logo lanço um desafio só para isso, para te ajudar. Ainda leva alguns meses, já vou adiantando. Logo vou lançar um desafio para a disbiose.
Vou tentar ser mais enfático e pontual nisso. Mas isso está para ser lançado e vai ser lançado lá no feed no Instagram também. E nesse e-book você vai ter oportunidades de excluindo e incluindo, fazendo trocas, começar a entender como o seu organismo se comporta. Diminuiu a azia, diminuiu o refluxo, diminuiu a queimação, diminuiu a distensão, padronizou o seu cocô. Você está agora recuperando a sua saúde. Uma saúde que você, muito provavelmente sem saber, estava sabotando com escolhas erradas. Fazendo escolhas novas, você está impactando de uma maneira muito mais saudável na sua vida. Quero falar mais com você no futuro, nos próximos vídeos, sobre a relação da emoção e da saúde mental com o intestino. Eu já lhe dei uma adiantada, talvez muitos de vocês não soubessem, que 90% de toda a serotonina produzida no nosso corpo, usada pelo cérebro, é produzida no intestino. Está aí de uma armadilha que a sociedade nos coloca. A depressão é uma doença multifatorial. Aí você tem uma carga genética na família de depressão. Falamos sobre genética e epigenética no outro vídeo. Vale a pena você ir lá na descrição e assistir esse vídeo se você não assistiu. Então eu tenho uma carga genética de depressão. Beleza. Eu tenho um comportamento não saudável com relação à alimentação. Tenho o intestino inflamado. Já estou comprometendo minha produção de serotonina. Tenho uma carga genética de depressão. Prejudico minha produção de serotonina. Meu comportamento no dia a dia é agitado, é ansioso, é irritadiço, estressado. Tenho um ambiente que me gera um estresse. Pronto. A situação multidisciplinar está oportuna, porque o seu intestino em algum momento não vai dar conta da demanda de serotonina que você precisa. Em algum momento você vai entrar num pânico, vai desajustar e infelizmente vão lhe prescrever recaptadores de serotonina. E sabe o que vai acontecer? Você vai aceitar. E sabe também o que vai acontecer? Se um dia você vai querer tirar a sua medicação e não vai conseguir, porque o seu intestino ainda continua doente. O seu intestino ainda não produz serotonina adequadamente. E o seu intestino não vai ser capaz de suprir a retirada da medicação. Está feita a armadilha. Você adoece no ambiente com a indústria alimentícia e agora está escravizado com a indústria farmacêutica. Estamos presos numa armadilha, numa cilada que a Matrix não colocou. A indústria alimentícia te jogando produtos, fazendo você acreditar que é a solução da sua vida. A mídia vendendo a qualquer preço essas informações para lhe prender. E logo a seguir, com o adoecimento, vem a indústria farmacêutica para te aliviar, te amenizar, te analgesiar, te remediar, mas nunca te curar. Se você quer buscar uma saúde intestinal, ter um cocô mais saudável, preste atenção no que come, escolha um bom estilo alimentar, escolha um bom estilo de vida. Porque nós vamos voltar a falar do intestino com a sua relação com doenças autoimunes, leaky gut, vamos falar de microbiota, vamos falar de um cocô perfeito. Por hora, é um assunto que se estende muito e demanda vários outros vídeos e por isso agradeço a sua presença, a sua participação. Gratidão, universo. Obrigado, constelação.